estão chegando. Sendo um ponto importante, né? Primeiramente, olá, Homo sapiens, eu sou Gustavo Lustosa, vocês estão no Biologia Política, a primeira live do canal. Então, quero primeiramente agradecer de coração a vocês que estão aqui me assistindo agora e a vocês que vão assistir depois, quando tiver gravado. Espero eu, né, que não vai ter nenhum problema para deixar aqui disponível aqui na plataforma, tá? Eu estou fazendo essa live tanto para agradecer a chegada de novos inscritos, teve mais de 600 inscritos e continua crescendo, graças ao meu vídeo sobre pirula. E também para debater esses temas, né? Tanto o caso do pirula, quanto o caso dos dados do IBGE, porque eu estou vendo muita gente comemorar o resultado ali. Caso você não tenha visto, o IBGE lançou dados sobre o censo sobre religião no Brasil, e ali os dados apresentaram supostamente uma redução do crescimento dos evangélicos no país. Tá? Entretanto, eu vejo vários motivos para se questionar esses números, tá? Vou explicar o porquê. Não é negacionismo, tá? É simplesmente uma análise técnica sobre o tema. E mesmo se os dados estiverem corretos, estou vendo um oba-oba totalmente falso ali, tá? Então vamos lá. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Lustosa, sou formado em Biologia Bacharel pela UFSCar, eu sou daqui de São Carlos, interior de São Paulo, e agora estou terminando um mestrado em Engenharia Ambiental pela USP, com foco em instrumentos e política ambiental. Tá? A minha pesquisa ela é analisar 5 cidades de países diferentes e avaliar como são sua legislação urbanística e, principalmente, o seu principal instrumento de planejamento urbano municipal, para comparar com o nosso plano diretor. Então, minha ideia é ver qual é a experiência internacional em planejamento urbano municipal, com foco na questão de combate às mudanças climáticas e aumento das áreas verdes, e aí justamente tirar dali lições para a gente aperfeiçoar o Estatuto da Cidade e o plano diretor brasileiro. Ok? Logo eu faço vídeos e textos sobre a minha pesquisa tal, para explicar melhor e já dar ali alguns resultados prévios. Eu já acabei de fazer análise de 2 cidades, faltam 3, né? Mas também tem alguns detalhes que ainda que eu estou revendo, alguns congressos que eu vou ter que participar, então por isso que eu estou correndo um pouco com essa pesquisa. E bem, eu criei esse canal com um objetivo muito simples. Eu queria ensinar a base de ciências biológicas, ciências da natureza, né, principalmente biológicas, e ciência política. Porque normalmente as duas coisas não andam juntas, né? Normalmente o biólogo não sabe nada de política, e normalmente quem é da política, quem é cientista social, cientista político, não sabe nada de biologia. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Eu de maneira nenhuma defendo darwinismo social. Ok? E aqui já começa a entrar alguns conceitos. O que é darwinismo social? Darwinismo social foi uma distorção da teoria evolutiva de Darwin, onde o primo dele, inclusive, né, defendia que então, como você tem a seleção natural, que vai aperfeiçoando, selecionando os melhores na natureza, a própria sociedade deveria selecionar as melhores pessoas e eliminar os inferiores. Essa tese nunca teve real base científica, apesar de que muitos cientistas sim defenderam. A academia científica, até o início do século XX, defendia isso, eugenia, etc. Esses assuntos eram totalmente aceitos, infelizmente, na academia. Por isso é sempre bom lembrar, ciência não é neutra, tá? Mas o próprio Charles Darwin, até o mesmo Wallace, né, o que foi também criou a teoria da evolução por seleção natural, de maneira paralela ao Darwin, ambos sempre foram contrários ao darwinismo social. Inclusive eu vi uma confusão recentemente, uma colega, ela confundiu darwinismo social, né, porque o Wallace ele era socialista, né, então ele acreditava que daria para você juntar o darwinismo com o socialismo. Tá? Isso é um assunto interessante, porque o próprio Marx, quando eu viu a primeira vez falar da teoria da evolução, ele adorou, tá? E chegou a mandar cartas para o Charles Darwin, elogiando, chegou a mandar uma cópia do Capital, só que o Darwin foi preguiçoso
não sabia alemão, falou assim, olha, agradeço aí e tal, mas a sua obra é um nível que eu não tenho, que eu ainda não tenho, né? Preguiça, né? Que ele podia mandar alguém, pedir para alguém traduzir coisa assim para ele, né? Mas, enfim. Mas só para vocês saberem, então eu vejo hoje muito marxista, com uma má vontade com biologia, até com a ciência, inclusive, que é muito estranho, né? Porque Marx, ele era bem cientificista, no sentido de ver a ciência como uma coisa importante, não à toa ele autodenominou sua própria teoria como socialismo científico. Mas enfim, esse é fica para outro vídeo, né? Eu estou pensando em fazer um vídeo discutindo problemas nos identitários, na esquerda em geral, inclusive sobre esse tema, mas fica para outro momento. Mas que vocês queiram perguntem aqui, eu posso responder rapidamente sobre o tema. Enfim, então o ponto é, o darwinismo social nunca teve base científica e eu, obviamente, não defendo isso, até porque, né, eu sou pardo, negro, eu seria um alvo dessa tese. Apesar que existem malucos que defendem isso, né, mesmo sendo negro, ou de minorias. Mas, então assim, só para deixar claro, não defendo o darwinismo social, o que eu defendo é justamente, principalmente políticas ambientais, é justamente usar conceitos de ecologia humana entre populações, é justamente lutar por políticas públicas ambientais melhores. Eu tenho uma veia institucionalista, tá? Então, acima de tudo, eu sou ambientalista, tá? Acima de tudo, eu sou ambientalista, esse canal é ambientalista, tá bom? Uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram, e eu preciso também, acho que é bom deixar claro, por exemplo, Gustavo, e a tal etologia humana e sociobiologia? Caso você não conheça, etologia humana é uma área em que aplica os conceitos de comportamento animal e etologia aos seres humanos. Tem também a sociobiologia, que também tem que explicar conceito sociológico do ponto de vista biológico, fisiológico, evolutivo. Existe até mesmo a psicologia evolutiva, que tenta explicar a mente humana por processos evolutivos. Eu gosto pra caramba dessas visões, assim, do pouco que eu conheço pouco. Então, como eu conheço pouco, eu acho que eu nunca falei aqui no canal, já falei lá no Instagram, no Facebook, inclusive, isso é uma coisa importante. Eu sou muito mais ativo no Instagram e no Facebook por uma questão prática, tá? Então, normalmente, produzo algum texto quase todo dia, dia sim, dia não, pelo menos. Mas sempre vou estar aqui no YouTube também, ainda mais agora que chegar de vocês, talvez eu até aumente aí para vídeo toda semana, ou mais uma vez por semana, vamos ver como vai ser, tudo bem? Mas, no caso da teologia e sociologia, tem um fator também que eu tenho uma certa crítica. Tá? Lembrando também que existem muitas pessoas que são racistas, que são homofóbicas, que dizem seguir essas visões e as usam como uma muleta, inclusive defendendo o darwinismo social, falando que é etologia, sociologia. Então tome cuidado com isso. Tá? Eu já participei de muitos grupos com esses temas e infelizmente você sempre vê ali alguém perdido desse jeito. Então existem essas áreas científicas assim, sérias, mas existem também muitas distorções. Tudo bem? Mas qual que é a minha crítica que eu tenho a elas? É que elas são muito gerais e muitas vezes elas são uma explicação pós-evento. Elas não preveem um evento ou não podem assim, como é que a gente muda esse comportamento? Por exemplo, os homens tendem a ser mais violentos porque tem mais testosterona, tem um processo evolutivo X, Y, Z. Beleza. Como isso explica por que a gente tem, por exemplo, sociedades em que você tem muito mais violência do que outras? Aí é outra história, é social. Tá, tem como mudar usando esse... Não, então, entende? Não é uma... são teorias interessantes, sim, porque estão explicando o que é o ser humano, mas do ponto de vista prático, elas têm muito pouco a serventia para política pública, entende? Então, por isso, eu não tenho assim tanto interesse de me aprofundar nelas. Pode ser que mude, tá? Se vocês quiserem que um dia eu fale sobre elas, eu falo, mas não é lá tanto algo que brilha nos meus olhos hoje em dia. Tá? Eu acho interessante, sim, que o ser humano é um animal, então se é um animal, a gente tem que analisá-lo também como um animal, né, como qualquer outro animal, mas também não somos qualquer outro animal. A gente tem uma socialização muito complexa que é muito mais relevante para entender o comportamento humano. Ok? Bom, eu acho que é isso.
Boa tarde, Cela. Boa tarde, Bruno Gomes. Não tinha falado. Vocês podem mandar perguntas, tá? Eu vou de vez em quando parar para ler o chat, se tiver alguma coisa. Então, eu acabei de me apresentar e agora eu vou começar a falar. Sim, sim, Bruno. São linhas muito interessantes. São linhas muito... São relevantes, assim, no sentido de você entender o que é o ser humano, tá? Mas, como eu falei, não tenho tanto conhecimento. Mas, se vocês quiserem que um dia eu falo sobre elas, eu posso abordá-las de alguma forma, tudo bem? Bom, então vamos agora entrar no tema do Pirula, né? Acho que todo mundo que vai ver essa live já deve ter visto meu vídeo sobre o Pirula. Mas caso não, eu vou aqui ser bem sucinto, né? Mas vamos lá. Como vocês sabem, o Pirula teve um AVC, não foi falado qual tipo de AVC. Ele foi internado num domingo, e o Grupo 3 Elementos só anunciou publicamente esse evento, só a própria mídia anunciou esse evento, na sexta. O Emílio fez uma live no canal do Pirula, ontem à noite, vocês podem ir lá conferir, e ele confirmou uma coisa que eu já tinha falado, que o link já tinha dado com a língua nos dentes, dado com a língua nos dentes, de que eles anunciaram essa questão porque estava vazando informação, né? O Pirula estava internado, se eu não entendi errado, chegou a ser entubado, segundo o link. E aí, um enfermeiro lá começou a contar para as pessoas, ó, o Pirula está aqui internado na UTI de São Paulo, tal, não sei o quê, SUS, tá? SUS. Inclusive, já vou explicar melhor esse ponto. E aí, então, a família, que são dois idosos, os pais idosos do Pirula e o primo, parece. Eu vi muita gente falando que o Pirula tem uma esposa, não vi o Emílio, não vi ninguém falar sobre esse tema, tá? Então, se alguém souber aí, me fale, mas que eu saiba, ele não tem, tá? Bem, de toda forma, então começou a se espalhar, eles decidiram anunciar o tema e fazer essas vaquinhas, tanto por Pix, daqui a pouco vai ter uma vaquinha virtual. Tá? Bom, e aí alguns pontos que são importantes. O Pirula está sendo atendido no SUS, mas quando ele sair de lá, provavelmente ele vai ser atendido, vai ter que fazer fisioterapia, etc., e vai ser no particular, provavelmente. Então vai ter remédios, haverá gastos privados, para a saúde dele. Inclusive, provavelmente alguém vai ter que cuidar dele, né? Uma enfermeira, coisa assim, não sei se os pais dele vão poder, não sei se os primos dele vão poder, então imagino que vai ter que contratar alguém também. Então, tudo isso vai ter um gasto. E como eu expliquei no meu vídeo, e depois, por coincidência, na verdade o Emílio lançou um vídeo antes, né? Falando sobre esse assunto, mas eu não assisti, eu assisti esse vídeo só depois que o meu vídeo estava pronto. Quando ele lançou o vídeo, eu estava gravando o meu vídeo, estava editando. Quando eu terminei de editar, eu pude ver, caraca, o Emílio falou sobre esse assunto nas redes sociais. Então, muita coisa que eu falei ali, o Emílio também falou, mas o que é óbvio, né, porque como eu já tinha avisado, isso é um assunto bem conhecido, que vários influencers já tinham falado até antes disso acontecer. Que é o quê? As redes sociais, elas exploram a gente de maneira profunda, elas não têm o menor dó. Então, assim, se você para de produzir, caiu o engajamento, o YouTube para de recomendar os seus vídeos. Mesma coisa no Instagram, mesma coisa no Facebook. Ok? E aí, o grosso que a maioria das pessoas aqui na internet ganham é por AdSense, pelo valor por visualização e por anúncios que aparecem. Tá? Lembrando, meu canal não é monetizado ainda. Mesmo que for no começo eu não vou ganhar nada, isso é uma coisa importante, tá? Porque tem gente que me falou assim, Gustavo, mas YouTube é um trabalho como qualquer outro, né? Você tem que bater a meta e ganhar. É igual, por exemplo, você fazer entrega no iFood e tal. Não. Se eu entrar como entregador hoje no iFood, fazer uma entrega, eu recebo. No YouTube, não. No Facebook, não. No TikTok, não. Eu tenho que produzir, viralizar, ter milhares de visualizações, ter tempos, horas públicas, blá, 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 um monte de coisa. Não ter restrição. E aí as regras eles são totalmente aleatórias. Eu já quase tomei suspensão porque eu postei aquele vídeo do Elon Musk fazendo a saudação, né?
do Bigodinho, e o YouTube e o TikTok entendeu que aquilo era apologia. Para vocês entenderem. Então, aí depois você começa a receber uma merreca, que é $3 a cada 1.000 visualizações. Entendeu? Então, por exemplo, se monetizar meu canal, lá naquele meu vídeo do Pirula, se ficar com 15 mil, né? Eu vou receber $15. Agora, quanto que o YouTube ganha com tudo isso de anúncio? 15 mil pessoas assistindo um anúncio. Quanto que ganha o YouTube com as pessoas que pagam para não ver os anúncios? Vocês percebem? E outra coisa que é importante, que a pessoa também confunde. Não, o YouTube não é só um mediador, como o YouTube ou as outras redes sociais. A gente trabalha para o YouTube. A gente está produzindo conteúdo para que o YouTube tenha pessoas acessando ele e ele possa ganhar dinheiro com anúncios. Então a gente trabalha para o YouTube na prática. Não tem vindo trabalhista, mas é a realidade. Tá? Então, ou seja, como eu falei, é um emprego, é um trabalho capitalista perfeito. A 90%, 95%, acho que 99% das pessoas que trabalham aqui no YouTube, que produzem coisa no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral, não ganham nada. Ou quase nada. Ganham, sei lá, $30, $100, coisa assim. E aí... Bom, vamos ver se consigo terminar então. Mas vamos dar uma olhada lá no meu vídeo do Pirula, caso vocês não tenham visto. Basicamente, qual é o problema? As redes sociais te cobram que você produza todos os dias sem parar. Todos os dias sem parar. E pagam $3 para cada 1.000 visualizações, basicamente. Só que 30% é retido pelo governo federal em imposto e uma outra parte é retida pelo YouTube. Esse canal não é monetizado ainda, tá? Então, estou falando assim do que está nas próprias regras, tá? Então, por isso que há o risco que se as pessoas pararem de assistir o canal do Pirula, agora que ele parou de, né, não pode mais produzir, há o perigo desse canal morrer, desse canal não ter mais visualizações, mesmo quando ele voltar, ele ter começado do zero. Só que ele tem que pagar uma equipe. Provavelmente ele tem uma equipe ali, agora não sei quantas pessoas tem na equipe, mas eu já ouvi falar que normalmente é de 10, 15 pessoas que esses canais têm. Porque precisa de alguém para fazer edição, para cuidar da iluminação, né, para fazer depois os cortes, etc, etc, etc. Mesmo que pareça algo simples, às vezes o simples também é complicado, também é complexo, ok? Para fazer os roteiros, então normalmente você tem pelo menos essas pessoas, tem um cara que faz a edição, tem alguém que faz a gravação às vezes, e alguém para fazer os roteiros, tudo bem? Então, e aí, qual foi a grande treta quase do Pirula, né, que eu acho importante que a gente debater também? O Pirula, ele foi por um tempo uma pessoa muito visada, muito atacada, porque ele era considerado uma espécie de guru intelectual dos youtubers progressistas, tá? Então, por exemplo, ele teve muitos anos, né, um debate bastante educado, normalmente, a favor do ateísmo, tá? Então ele tinha até tem várias playlists falando sobre ateísmo, sobre a visão dele de mundo de ateu, fazendo críticas à religião, etc, etc, etc. Então você teve muitas pessoas que odiavam ele só por causa disso. Inclusive, se você for ver até os comentários no meu canal, os comentários lá na publicação no YouTube e no Facebook, vocês vão ver que muita gente critica, xinga ele por ele ser ateu, tá? Não é por muitas outras coisas, não, tá? Mas tem uma treta que é bem particular, que é a treta dele com o Nando Moura. O Nando Moura começou a atacá-lo, fazer piadas e começou a pegar baixo, começou a fazer até mesmo uma associação entre o Pirula e Pedro, para vocês terem ideia, ele pegava pesado. E segundo o próprio Nando Moura, um dos motivos dele odiar o Pirula é porque um amigo do Pirula falou algo de corpo putrefato que até hoje ele entende que tem a ver com o pai dele que morreu. Salvo engano, eu não lembro o nome do cara que fez esse comentário, ele fala que não foi a intenção dele falar do pai do Nando, que ele nem sabia sobre a morte do Nando Moura, do pai do Nando Moura. Mas enfim. Mas veja, não foi nem o Pirula.
E uma coisa que eu acho interessante, o Nando Moura fez um vídeo, vocês podem ver no canal dele, meio que defendendo o Léo Lins. Tudo bem que ele falou mais contra o MBL do que defendendo o Léo Lins, mas ele falou que era um absurdo o Léo Lins ser condenado à prisão. Se vocês conhecem o Léo Lins, ele é um humorista que ele zomba de coisa extremamente pesada. Ele já zombou de criança que foi atacada por um jacaré, de tragédias assim. Então, assim, ele zombar do pai do Nando não seria uma coisa estranha. Então, veja como que essas pessoas que defendem liberdade de expressão restrita, elas sempre são hipócritas, né? Porque elas falam sobre isso até chegar nelas, até você falar mal da religião delas, até você falar de um parente delas. Quando é de outras pessoas, quando é de minorias, não tem problema, tá? Então, se vocês forem ver o vídeo que o Nando Moura fez pro Pirula, o Nando fala o tempo todo, eu odeio o Pirula, eu não gosto do Pirula, eu odeio o Pirula, eu tô fazendo isso porque a Bíblia manda. Basicamente é isso o vídeo todo. Então, orem por ele, mandem pix para ele, ajudem ele. Isso. Então, assim, é um vídeo que desconfortável, sabe? É uma pessoa que está fazendo meio que de maneira burocrática, de maneira com raiva, sabe? Então, eu achei... Então, assim, é um vídeo bem ruim, na verdade. Mas para quem ainda nega isso, Gustavo, mas o Pirula atacava X, Y, Z e tal. O pastor Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia, ele é um pastor criacionista, ou seja, ele é o exato oposto. Ele é o exato oposto do Pirula. Ok? O Iago comenta no vídeo dele, de que, emocionado, de que o Pirula foi a pessoa que o adversário, assim, na internet, que mais o respeitou, que mais que buscava entender o que ele falava, que não distorcia, o mais honesto intelectualmente, e que sempre foi respeitoso com ele. E que às vezes ele conseguia dialogar muito mais com o Pirula do que a gente de direita, com outras pessoas de direita, porque ele é de direita, e com outros religiosos. Só para vocês terem noção. Então, pode ser que o Pirula no Twitter, no passado, xingava tal. Eu não acompanhei tanto, assim, eu acompanhava o Pirula no YouTube só. Então a gente vê nos vídeos de ciência. Então, quando eu elogiei o Pirula, eu estou falando dele como figura pública. Não sei se em particular, não sei se ele em algum momento ali foi escroto. Tipo, o ser humano pode errar, ninguém é santo. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Não estou santificando ninguém, beatificando ninguém, não. Mas enquanto figura pública, no grosso do seu trabalho como divulgador, e até quando ele comentava, debatia outros assuntos, ele sempre foi extremamente respeitoso. Então, a grande verdade é que esse hater contra o Pirula tem muito mais a ver com ele ser ateu e ter defendido a vacina. O motivo é esse. E olha, não tem absolutamente nada a ver entre vacinação e AVC. Absolutamente nada a ver. Tá? Como eu falei no vídeo, você está tendo um crescimento global desde os anos 90 de AVC e de outras doenças. Por quê? Então é culpa da vacina? Não, porque a vacina de Covid surgiu em 2020, né? Não em 1990. Tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com mais pessoas com hipertensão, com mais alimentação, sedentarismo, etc. Tem nada a ver com vacina. E, sim, as vacinas têm efeitos colaterais, como qualquer medicamento. Se você pega um medicamento de depressão, de ansiedade, vai lá, efeito colateral, depressão, ansiedade. Tá? Que infelizmente a vida é assim, você tem efeitos. O corpo seu pode rejeitar, etc. Pode ter um efeito que não era esperado, acontece. Mas a vacina, ela dá efeitos adversos no começo, porque o corpo está se acostumando com ela. Às vezes porque o corpo acha que é um vírus, então ele se comporta como se estivesse sendo atacado por um vírus real, vivo, né, ativo. Ou você pode ter alergia ao componente ou coisa parecida. Então, assim, são pouquíssimas pessoas. Lembre-se disso. O mundo todo se vacinou contra a Covid. Bilhões de pessoas se vacinaram contra a Covid. Se 1% tivesse reações adversas, estaria falando de milhões, de centenas de milhões. O Brasil inteiro ia ter eventos adversos. No mundo todo. E não está acontecendo. Tá? Inclusive, a reação que a vacina de Covid, por exemplo, dava era trombose, no máximo, não tinha AVC. Agora, sabe o que não aumentava a chance de ter AVC? Covid. Ou seja, na prática, a vacina reduz a chance de ter AVC. Tudo bem? Qualquer coisa que a Covid fizesse a você era muito pior e tinha muito mais chances de acontecer do que se você tivesse
você tomar vacina e poder ter uma reação adversa. Então, obviamente, não foi a vacina. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Sai aqui do ângulo. Então, eu queria só comentar, e é claro, as críticas que o Pirula fez ao Olavo. Eu vi alguns twitters do Pirula, ele fazendo umas piadinhas tal, do Olavo, falando que se ele morrer eu vou comemorar, mas eu não acho isso certo, vou ser muito sincero. Vocês podem ver que eu não comemorei a morte do Olavo e também não torci pela morte do Bolsonaro quando ele ficou doente, tá? Lembrando que o Bolsonaro chegou a falar publicamente que ele torcia para Dilma pegar câncer e morrer. Pegar câncer, né? Desenvolver câncer. Acho que ele falou pegável, mas enfim. Ele desenvolver câncer e morrer para sair da presidência. Então, assim, deixa só a polícia passar aqui. Bom, e aí, então assim, eu não acho certo ficar zombando a morte dos outros, mas a gente tem que lembrar uma coisa que é importante. O Olavo foi um dos caras que mais fez mal para o Brasil. Ele criou uma horda de reacionários, de anti-intelectuais, de pessoas que têm ódio das universidades, que acreditam em um monte de conceitos distorcidos, que é uma seita. O Olavo, ele atacava pessoas, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Francisco Raso, filósofo, e o pastor Iago Martins, que eu acabei de falar. Eles foram ameaçados de vida por olavistas. Por grupos olavistas, chegaram a colocar o endereço da casa do pastor Iago para ele ser atacado. Então, esse é o nível que era o olavismo. Tá? O olavismo fez parte do governo Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro a ser eleito. E o Olavo, ele defendia um golpe militar desde 2013. O Olavo foi contra o pedido de impeachment em vários postos. Tudo bem que o Olavo ele fazia uma coisa que era bem da dele. Ele falava várias coisas diferentes, para depois o que desse certo ele pegava um só. Então tem alguns textos dele defendendo o impeachment. Mas boa parte era contra o impeachment da Dilma, porque ele queria que o povo ficasse mais revoltado e houvesse uma revolução e assim ocorresse um golpe militar. Vocês podem procurar em textos antigos, ele vai confirmar isso. Ok? Então o Olavo, ele foi uma figura execrável. Ele foi um monstro. Foi um tirano. Quer dizer, só não foi tirano porque ele não teve poder. Assim, ele tinha um projeto tirânico. Então, assim, tem até acho que um versículo da Bíblia que fala que quando uma pessoa, um homem mal morre, ele deve ser. A cidade se alegra, coisa assim. Mas, enfim, eu não gosto, tá? Exatamente, o Olavo ainda por cima foi pro SUS. Exatamente. E morreu muito provavelmente de Covid ou de complicações da Covid, né? Então, problemas respiratórios, ou do cigarro, né? Ou do cigarro também, que ele passou a vida toda dizendo que cigarro não fazia mal. Tá? O cara era negacionista. Teve uma época que começou a defender o terraplanismo, os fetos, né? Na Pepsi, enfim. Ai, cara. Então, assim, o Olavo era uma figura expressiva. Então, assim, criticar o Olavo, comemorar a morte dele, é que nem se comemorar a morte de um ditador hoje. Eu vou fazer isso acontecer, cara? Talvez sim, talvez não. Mas depende muito, porque muitas vezes, quando o ditador morre, o país fica pior, né? Mas eu não julgo quem torce. Tá? Então, comparar zombar do Olavo com o Pirula. E outra coisa, se você acha que um é errado, então os dois são, então você não deve fazer isso. Como eu já falei. Então você acha que o Pirula errou de zombar do Olavo, você não deve zombar do Pirula também. É uma questão de lógica, de coerência. Ok? Então, só para explicar esses pontos, que muitas pessoas na verdade, colocaram isso nos comentários, colocaram, principalmente no Facebook. E se vocês repararem, eu cito isso. Ele xingou o Olavo, não sei o quê. Mas eu não ia entrar em detalhes porque, né, não era tão relevante, não mudava nada, na verdade, que eu apresentei ali. Mas só para, eu acho que é importante aqui. Então, só para reforçar. Ajude assistindo os vídeos do Pirula. Tá? De preferência, mas eu não tenho tempo. Coloca para passar, mas com som, tá? Porque às vezes, talvez o YouTube pode pegar se você assistir sem som. O YouTube, às vezes, quando ele percebe que um vídeo está passando muito tempo e você não se mexe, ele pausa e pergunta: você está assistindo isso mesmo? Você quer continuar? Então o YouTube não é tão bobo assim não, tá? Então assista o vídeo, tem muitos vídeos bons dele.
antigos, que são atemporais, e ajude no site, né? O site é www.pirula.com.br, que aqui explica, tem a chave Pix, nome do Marcos Siqueira, acho que eu até falei errado no vídeo, acho que eu falei Marcos, mas é Marcos Siqueira, tá? Que é o primo do Pirula. Porque, que nem eu falei, agora porque assim, agora tá um hype, né? Agora aumentou o engajamento no site do Pirula, mas provavelmente, infelizmente, isso vai diminuir. Infelizmente. Então, quando diminuir, o Pirula vai sair lá do SUS. Ele tá, não sei se eu cheguei a falar isso. Quer dizer, que o som, não sei se tá na parte com som ou sem som do vídeo. Mas o Pirula, ele tá internado no SUS, tá? E ele tá internado no SUS. E quando ele sair, ele provavelmente vai precisar de fisioterapia, de alguma cuidadora ou cuidador. Então, vai ter gastos, vai ter remédio, enfim. Né? Então, e ele não vai produzir vídeos provavelmente no começo, se ele, mesmo que ele volte sem sequela, vai demorar um tempo para ele estar 100% recuperado. Então, enfim. Também não sei também como ele vai estar psicologicamente, se ele vai estar com cabeça para fazer alguma coisa, também não sei. Não sei. Redes sociais, elas consomem, te afetam muito. Então, assim, isso vai tirar muito dinheiro dele e para a equipe dele, para a família dele, tá? Então, continuem assistindo e ajudem com o que puder, tá? E logo vai ser uma vaquinha para usar cartão, essas coisas. Ajude quem puder. Tudo bem? Então, acho que sobre o Pirula, acho que tinha que falar só isso, tá? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Deu para entender mesmo com o som parou, né? Essa sabotagem do... Bom, eu quero agora falar do IBGE, que eu acho que é importante aqui, porque eu vi tá muita gente comemorando, muita gente tirando conclusões bem precipitadas, tá? E eu quero falar com vocês que precisam ser verdade, que a gente precisa falar. Primeira coisa, se vocês repararem, tá muito atrasado esses dados do IBGE. O IBGE, as coletas deviam ter sido feitas em 2020. Por que não correram? Primeiro pandemia, e depois que o Bolsonaro sabotou o censo. Eu vou então seguir sem microfone, tá? Desculpa, gente. Primeira vez. Eu vou comprar um microfone melhor, então, na próxima. Tá, eu vou falar então do IBGE, tá? Qualquer coisa, qualquer problema me avisem. Olha, não sei se vocês viram, o IBGE lançou os resultados do censo sobre religião. E aí, muita gente está comemorando porque supostamente o IBGE apresentou que teve uma redução no crescimento dos evangélicos. Então, deixa eu pegar aqui os dados, para não falar besteira. Segundo esse dado, os evangélicos, os católicos são 56,7% do Brasil, houve uma redução então de mais ou menos 9%, e os evangélicos são 26,9%, houve um crescimento de 5,3% apenas, tá? Corrigindo, os católicos cresceram 8,4%, e os sem religião cresceram 1,4%, agora são 9,3%. E qual que é o problema disso? Eu não gostaria de ter que falar sobre isso, ter que falar isto, mas existe uma grande chance desses dados estarem errados. Por quê? 2 milhões de pessoas não quiseram responder o censo. Muitas delas ficaram em fake news e que ia ter bandidos se disfarçando de licenciadores. E também, claro, muitos eram bolsonaristas ou coisa assim. Então, e aí é importante lembrar, como é que funciona essas análises estatísticas? Você faz uma entrevista, supostamente tentando pegar pessoas de maneira aleatória, e depois você faz cálculos com os números que você tem para saber qual é a visão geral da população. Ok? Então, se 2 milhões não quiseram responder, e esses 2 milhões têm um perfil específico, talvez eram bolsonaristas e talvez até evangélicos,
mesmo que eles entrevistaram mais gente, mas se entrevistaram pessoas de outro perfil, vocês percebem que então a amostra deles vai estar enviesada? Então, assim, isso é muito estranho. Então, para mim, isso é um grande sinal de que pode estar errado os dados do IBGE, e não é por culpa do IBGE. Por que isso aconteceu, inclusive? Era para ter tido o censo do IBGE em 2020. E esse 2020, e não aconteceu porque, primeiro, teve a pandemia, segundo, o próprio Bolsonaro sabotou o próprio censo, você vê como maluco ele era, como anti-intelectual ele era, e depois, então começou a socorrer no governo Lula, tá? Mas eu vi essas questões de 2 milhões de pessoas não votarem muito mais do que o normal, ok? E olha que eu vi as notícias sobre isso, só teve notícia lá em 2023, eu nem sei se teve mais pessoas ainda se negando. Ok? Por isso que atrasou tanto. E está tendo um resultado agora em 2025. E qual o problema? E assim, então, aí sim, outra evidência de que há um problema nesses dados é que houve uma pesquisa do Datafolha, em 2020, chegou à conclusão que 50% dos brasileiros é católico, 31% é evangélico e 10% é sem religião. Então veja, o número de sem religião é bem parecido. Está indo da margem de erro. Agora, o número de evangélicos e de católicos é bem diferente. Muitos de católicos. No IBGE deu 56%. No Datafolha é 50%. Então, basicamente, fora da margem de erro. Os evangélicos está 31%. No IBGE é 26%. 26,9%. Então, assim, claro, o Datafolha pode ter errado? Pode, o Datafolha erra. Só que normalmente o Datafolha erra subestimando os conservadores. Eu nem acho que é proposital, tá? Eu acho que, na verdade, é por falha metodológica, de cálculo, ou eles não conseguem pegar o pessoal mais do interior, que normalmente é mais conservador. Então, assim, eu tenho muito mais a intuição, aqui é uma intuição, de que se a Datafolha fala que 31% é evangélico, a tendência é ser mais, e não menos, como deu o IBGE. Então, muita gente está comemorando porque o crescimento dos evangélicos, cada década, não só os evangélicos cresciam, mas a taxa de crescimento era maior que a anterior. Isso é uma coisa muito importante as pessoas entenderem. Então, por isso que está falando assim, o freio dos evangélicos, não é tudo isso, o país vai virar evangélico e tal. Eu não pretendo que o Brasil funcionar evangélico, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Mas esse crescimento de 5,2%, sendo que nos passados já foi de 6%, 7%, é muito estranho, é muito estranho. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem um pé de humildade, dar um passo atrás e falar, será que esses dados estão corretos? Primeira coisa, tá? Então, primeira coisa. E depois, tendo esse pé atrás, a gente pode fazer uma análise, tá? Aqui, ó, o Mustafa, né, falou o quê, né? Eu queria saber o quão real e grande é o reavivamento católico. Será que realmente os católicos do IBGE estão se tornando mais praticantes nos últimos anos? Lembrando que em muitos estados há mais evangélicos no interior que nas capitais. Então, na verdade, a Datafolha pode ter gerado dos evangélicos por cima. Mustafa, eu não sei. Eu não sei se o IBGE, ele privilegia tanto capitais ou grandes cidades. Eu não sei, não. Tá? Eu também não sei se tem mais evangélicos nas capitais, nas grandes cidades que no interior. Acho que isso varia por estado, viu? Porque, por exemplo, no norte, os evangélicos são muito fortes. No Rondônia e Acre, é quase 50% da população, já segundo o IBGE. E lá, né, lá é uma região... Porque, assim, muito do avanço dos evangélicos é justamente porque as igrejas evangélicas, elas são muito livres, né? Então, qualquer pessoa numa igreja evangélica. A igreja católica tem toda uma hierarquia, um rito, uma burocracia. Então, você não pode cabrir numa paróquia em qualquer lugar. Você não abre uma paróquia numa aldeia evangélica, tipo uma aldeia indígena, tá? Os evangélicos, sim. Tá? Até mesmo em contra-lei e tal. Inclusive, no censo do IBGE, os evangélicos estavam muito fortes entre os indígenas, por incrível que pareça. Então, pode ser, como eu falei, pode ser que sim, porque o Datafolha errou para cima.
Pode, mas não sei. Eu pessoalmente não vejo uma redução de crescimento dos evangélicos. Claro que isso é totalmente arbitrário, estou analisando só para minha bolha, mas não parece ser verdadeiro não, tá? Sendo muito sincero, eu estou muito pé atrás com esses dados, muito pé atrás. Porque assim, até para a questão política, a gente vê, por exemplo, muitos políticos, muitas eleições sendo decididas com a força evangélica. Aqui na minha cidade ela é bastante católica, ou historicamente católica, segundo o IBGE ainda continua sendo de maioria católica, 60%. E um prefeito foi aqui eleito com grande apoio das igrejas evangélicas. E só recentemente as igrejas evangélicas aqui começaram a ter ativismo político, tá? Mas, apesar do meu pé atrás, vamos fazer uma análise dos dados, tá? Eu acho que a gente precisa ser aqui sério. Mas então vamos supor que realmente o IBGE seja correto. Tudo bem? Ó, o Mustafa também falou. No norte tem muitos evangélicos do interior, em parte do centro-oeste e do centro-oeste também, mas no sul, parte do sudeste e no nordeste, a maior parte dos evangélicos estão nas maiores cidades. No sul também as colônias alemãs luteranas não são contadas como evangélicas, mas são muito diferentes das demais. Pode ser. Pode ser que realmente tenha isso. Eu teria que ser avaliado. Agora, por quem, né? Porque, como eu falei, esse IBGE teve, esse problema é real. 2 milhões de pessoas não quiseram responder ao censo do IBGE. Isso é um fato. Isso é fato, não é teoria. Entendeu? Não é uma hipótese minha, isso é fato. Então, pode ser que não atrapalhou? Pode ser. Mas existe possibilidade de ter atrapalhado sim. Tá? Mas vamos aqui olhar para os dados que falam. Então, segundo o IBGE, 26% dos evangélicos do Brasil é evangélico. E aqui vamos lá. Muita gente falou assim, viu, esse papo que o Brasil vai virar um evangelistão, esse papo que os evangélicos vão tomar o poder e tal, é tudo histeria. E aqui é uma coisa importante, tá? Eu fui evangélico quase a minha vida toda. Hoje eu não tenho uma igreja, não tenho religião. Minha família é evangélica, então assim, não tenho nenhum preconceito contra evangélicos, muito pelo contrário. Tá? Mas, e isso é uma coisa importante, toda pessoa, toda religião pode participar da política. Um Estado laico é justamente um Estado que não privilegia nenhuma religião A, nem B, nem C. Tá? O Estado laico, ele permite que todo mundo participe com as suas religiões, com as suas doutrinas, com as suas ideologias, etc. Entretanto, uma grande parcela dos pastores, dos líderes das igrejas evangélicas, tem um projeto teocrático, tá? Um projeto teocrático. Ok? Então, isso não é uma opinião. A Michelle Bolsonaro falou isso no discurso recente. Tipo assim, nós evangélicos, muitas vezes tivemos medo de entrar na política. O que aconteceu? Né? As trevas, os piores tomaram o poder. Agora a gente tem que ir lá e tem que tomar o poder. E o Bolsonaro já falou, antes de até, quando ele ainda era candidato a presidente a primeira vez, ele chegou a falar, nós cristãos somos a maioria. A minoria tem que se curvar, tem que se calar, tem que fazer a vontade da maioria. Ok? Então, lembrando que o Jair Bolsonaro não é evangélico, tá? E isso também é uma coisa. Por exemplo, até saiu recentemente uma pesquisa um jornal comentando por que os evangélicos não apoiam a Marina Silva? Pra quem não sabe, a Marina Silva é evangélica, tá? Inclusive teve muitas fake news sobre isso, né? Muitos ataques a ela sobre isso. Por quê? Porque a Marina Silva nunca prometeu dar essa supremacia aos pastores evangélicos. Quando apareceu o Jair Bolsonaro prometendo isso, eles pularam no colo dele totalmente. E é claro, também porque a maior parte dos evangélicos são conservadores. E a Marina Silva não é. Ou ela não conseguiu crescer entre conservadores. Ela até, eu lembro da plataforma dela em 2018, você tinha uma plataforma bem progressista, bem de esquerda. Muito pelo contrário, bom isso. Mas para evangélicos aquilo era um absurdo, né? Então, eu sempre falei isso. A Marina Silva, em 2018, o erro dela foi querer jogar gregos e troianos misturado em óleo. Não se mistura, não adianta. Você escolhe um lado, você escolhe o outro. Ok? E o Ciro fez a mesma coisa em 2022. Tentou agradar gregos e troianos e ser odiado pelos dois. Mas, enfim, isso é outro debate. Então, assim,
não é nada contra os evangélicos. O problema são os evangélicos, os líderes evangélicos, que têm um projeto teocrático. Não é zoeira. Eles querem que os pastores tenham poder político, mandem no Estado. Ok? Por isso que o Bolsonaro fez tanto alarde e colocou um ministro do STF que é evangélico. Porque isso não é uma questão simplesmente de política, não, é poder político. Você acha que quando um pastor tiver algum problema na justiça, ele não vai ligar para alguém que conhece esse ministro? Entendeu? É assim que funciona a política. Ok? Então, fora que a gente já tem um partido que é dominado por um pastor de igreja, a gente já tem uma bancada evangélica, a gente já tem empresários, etc. Então, assim, a gente tem toda uma cadeia que fortalece isso. E aqui vem a questão matemática, tá? Que muita gente esquece. Muita gente elogia, por exemplo, o sistema nosso, que é o sistema majoritário para presidente, senador, prefeito, né? Que é quem é mais votado é eleito. Só que, na verdade, isso não acontece, na grande maioria das vezes. Porque aqui no Brasil, pelo menos 30% das pessoas não votam. Tá? Tem abstenção, a pessoa não quer, esquece, tem algum problema, esquece. Tudo bem. Em outros países até mais. Então, só votam no Brasil, dos eleitores reais, 70%. 70%. Então, a maioria de 70% não é 50%, é 35% mais um. 135% mais um. Então, aí que está. Quantos evangélicos nós temos, segundo o IBGE? 26,9%, quase 27%. Ou seja, se todos os evangélicos forem maior, tiverem mais de 16 anos e votarem no único candidato, isso é suficiente para ele quase vencer o primeiro turno. Claro que não vai acontecer isso. Mas não é metade, 15%, mais quase 15% da população brasileira votar em um único candidato, isso tem um peso gigantesco. O cara já está no segundo turno, basicamente. Ok? Então, os evangélicos continuam sendo uma força política, mesmo com esse valor, mesmo que não cresça mais. Só de 20%, 30% da população é suficiente para você, se você estiver unido, claro, para você vencer quase todas as eleições presidenciais. Aí você pode perguntar, mas por que os católicos não fazem isso, se eles são maioria? Porque os católicos não são uma força política unificada. Primeiro, a Igreja Católica é uma instituição transnacional, ela está em vários países. Então, se ela está em vários países, o Papa, o Vaticano, tem um olhar geral. Ele não vai se prender a um político, não vai se prender a um país, porque senão ele perde todo mundo. Ele tem que ser muito mais moderado, muito mais mediador. As igrejas evangélicas, elas são feitas para um público específico. Tem igreja evangélica para jovens, igreja evangélica para conservador, para progressista, para tudo. Só que o Bolsonaro, por exemplo, conseguiu unificar esses pastores com promessas de poder e com, infelizmente, preconceito. Porque, infelizmente, uma boa parte dos evangélicos são preconceituosos, são racistas, são homofóbicos, etc. Então, isso acabou unificando eles de verdade. Eles deixaram a teologia de lado e se uniram com aquilo que eles realmente sentem. Que política é isso? É sentimento. Tá? Então, a verdade é que, mesmo os católicos sendo 56%, ou até quando foram mais, você não tinha como político comprar os padres, comprar os bispos, porque o Vaticano não deixava, não queria mais entrar. Já fizeram isso, eles apoiaram a ditadura militar no passado. Depois se arrependeram. Então eles não querem mais fazer esse tipo de coisa. Eles preferem ficar moderados, para alcançar mais pessoas, para se manter no poder. Tá? E também por questões até mesmo ideológicas, princípios cristãos, enfim. Né? Mas muitos pastores não. Muitos pastores se venderam com muita facilidade. E aí, também tem uma teoria, né? Como vi muita gente falar, tem duas teorias que tentam explicar, que eu vi muito frequentes, que tentam explicar esse baixo crescimento dos evangélicos. Não é que não houve, é um baixo crescimento. Muitos evangélicos se tornaram não religiosos, por isso que aumentou o número de não religiosos e não cresceu tanto de evangélicos. E aí, esses não religiosos, na prática, são evangélicos, muitos deles, ou são espiritualistas, são místicos. Lembre-se disso, não confunda com ateu, tá? Ateu deve ser 1% da população. Ateu mesmo. Se bobear até menos. Porque, para mim, ateu é uma pessoa que não acredita em nada que é sobrenatural. Acredita em espírito, sorte, azar, mal olhado, não é ateu. Para mim, não é. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso é discutível, mas é a minha visão. É a definição que eu uso. Tá? Mas,
Dos não religiosos, que não tem uma religião fixa organizada, pode ser muito bem espiritualistas, tá? E muitos deles são evangélicos. Então pode ser que isso aconteceu sim. E por que aconteceu isso? Então, além de problemas das igrejas, que sempre tem, pode ser justamente essa questão política. Muitas pessoas ficaram chateadas, muitas pessoas foram perseguidas e expulsas da igreja porque não quiseram votar no Bolsonaro. Teve casos na minha cidade, que fizeram campanha, e era proibido, né, fazer campanha, fizeram campanha dentro da igreja. Um casal se levantou, criticou, eles foram expulsos pelos seguranças da igreja. E teve casos de vários ministérios, não vou falar nome, vocês podem pesquisar, eles perseguiram pastores que não fizeram campanha para o Bolsonaro. Não é que eles votaram por Lula, fizeram campanha por Lula, não. Foram que eles não fizeram campanha, eles eram obrigados a fazer campanha para o Bolsonaro. Então isso acaba causando realmente um desgaste. Tá? Então pode ser sim que todo esse desgaste, toda essa venda, toda essa idolatria ao Bolsonaro tenha feito muitas pessoas se afastarem da fé. Tá? Da fé evangélica, das igrejas evangélicas. E assim, mesmo que essas pessoas se mantenham internamente evangélicas, elas podem, essas pessoas, por não estarem dentro de uma religião, um pastor, então torna essas pessoas um pouco mais difíceis de serem alcançadas politicamente. Não quer dizer que elas vão virar de esquerda, mas não necessariamente vão ser bolsonaristas. Então isso é um dado relevante, sim. Isso pode enfraquecer o grupo mais extremista, que usa os evangélicos. Mas não necessariamente é uma queda dos evangélicos, como muita gente está comemorando. E é claro, pode ser que isso aconteceu só essa década. Pode ser que no próximo censo, daqui a 10 anos, os evangélicos voltem a crescer tanto, até mais que se esperava. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, esse papo que muita gente fala, os evangélicos não cresceram, um país é tudo mentira, esse papo de evangelistão, calma, não é bem assim não, tá? Não é bem assim. A influência dos evangélicos continua forte, continua relevante, se esse número estiver certo. Se não crescer mais, só esse número, se os evangélicos continuarem unificados politicamente, isso ainda continua sendo a força mais relevante política do país. Tá? Então isso tem que ficar bastante claro. Vou dar aqui um pouquinho no chat, né? O problema, aqui no Mustafa, o problema é que chegando a 30%, 40% já é o suficiente para ter uma baita força política. Ainda mais com o catolicismo sendo bem menos ativo politicamente. Não precisa chegar à maioria numérica. Exatamente, Mustafa. Exatamente. E assim, não precisa nem 40%, precisa de 30%. Se a grande maioria puder votar e realmente estiver inclinada a uma bandeira, isso é mais que suficiente para se dominar quase todas as eleições presidenciais majoritárias, tá? Por isso que eu não gosto do sistema majoritário. Você não precisa de maioria, você precisa de 30%. 35% para você vencer tudo, tá? Paulina Sinistra. Essa gente é fácil de manipular. Desde que eles fazem, é impossível não crescer. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas realmente eles abusam assim, de pessoas, manipulam pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Inclusive, na África, governos africanos estão fechando igreja evangélica, estão fechando igreja evangélica, que eu acho um pouco extremo, claro, mas está acontecendo devido a isso. Porque tem pastor indo lá, mandando o pessoal comer grama. Isso é real. A igreja teve um papo, não sei se isso foi comprovado ainda, mas houve acusações que a Igreja Universal estava proibindo os pastores africanos de terem filhos, estavam querendo esterilizar eles, estavam com um papo meio eugênico ali, entendeu? Bem pesado. Então, assim, tem umas igrejas evangélicas que realmente são terríveis, são tipo, só ver o tal do Miguel lá, né, o King the Best, não sei o quê, é um exemplo bem claro de como você tem muita manipulação, principalmente de pessoas vulneráveis. Isso é muito, muito triste, tá? Muito, muito triste. Então, é um sistema assim, né? O foco, a vantagem da igreja evangélica, das igrejas evangélicas, é que elas se adaptam a qualquer público e pode mudar também. Então, por exemplo, o Edir Macedo, muita gente não sabe isso, mas o Edir Macedo, ele defendia o aborto no começo, publicamente. Ele defendia o aborto porque ele queria fazer frente à igreja católica. Como a igreja católica proibiu o aborto, ele falou assim, vou tentar buscar o outro lado. Aí, quando ele começa a se aproximar do público conservador, ele vê que esse é um assunto que os maioria dos conservadores são contra, aí ele muda de posição. Tá? Então, assim, muitas igrejas evangélicas, conheci, vivi até, mudavam da água para o vinho. Tá? Mudavam da água para o vinho, assim, em questão de semanas, de meses, de anos. Então, a igreja católica não. Qualquer uma das igrejas católicas tem toda uma burocracia, tem lá no Vaticano, não sei o quê. Aqui eu falei, o Vaticano vai ter que olhar, porque qualquer decisão que o Vaticano tomar é uma decisão que vai impactar o mundo. Né? Não é igual. Então, assim, uma igreja evangélica brasileira, é uma igreja grande, uma Assembleia de Deus, tem milhões de pessoas, é tudo brasileiro. Entendeu? Assim, é tudo uma mesma cultura.
E, inclusive, isso é uma coisa que atrapalha a igreja evangélica a sair do Brasil. As igrejas evangélicas que são fundadas aqui no Brasil, que vão para fora, que a sede é no Brasil, mas são para fora, nos Estados Unidos, normalmente quem entra nessas igrejas são filhos de brasileiros ou latinos. Inclusive, muitas igrejas evangélicas nos Estados Unidos ficaram vazias pela deportação em massa do Trump. Tá? Então, só para vocês terem noção. Então, principalmente a igreja pentecostal, assim, não faz sucesso fora do Brasil, porque é muito, muito brasileira, muito ligada à cultura, ao jeito brasileiro. Entendeu? Por exemplo, pensa num alemão. Um alemão meio frio, meio formal, né? Não gosta de toque, de beijo. Aí chega um pastor cuspindo, abraçando, não sei o quê. Pô, não cola, não faz sentido para isso. Entendeu? Então, por isso, mas para dentro do Brasil, funciona muito bem. Né? Funciona muito bem. Infelizmente. Tá? Mustafa, acho que enquanto o Brasil não melhorar e expandir mais a educação desde a base, sempre terá religiosidade muito forte. Tanto que não seguimos a tendência ocidental de aumento da religiosidade. Muito bem, Mustafa, você falou certo. Há um aumento da irreligiosidade no mundo ocidental, na Europa. Não há esse aumento quando a gente pensa que é ateu. Tem muitas pesquisas mal feitas sobre isso. Inclusive, muitos países protestantes, os países nórdicos, que só a Noruega deixou de ser, e a Inglaterra, não são estados laicos, tá? São estados confessionais protestantes. Eu já ouvi falar que no Reino Unido, quando você entra numa empresa, se você se diz cristão, o governo cobra o seu dízimo na fonte. Vai para a igreja anglicana, tá? Pra você ter noção. Então, as pessoas continuam acreditando em Deus, só que elas têm elas são bem menos religiosas. Inclusive, eu vi um vídeo de uma mulher que visitou a Itália, quer dizer, ela se diz italiana, parece, e ela disse que quando ela veio para o Brasil, ela se assustou, porque ela disse que o brasileiro é muito espiritual, muito religioso. Porque lá, mesmo que os italianos sejam católicos, né, eles não falam de Deus. Eles passam a vida dele toda, eles não falam graças a Deus, se Deus quiser, não falam nada disso. Para eles, tudo que eles fazem, tudo que acontece com eles é efeito de suas ações. Eles não colocam Deus. E ela falou que admirou o brasileiro por ser tão cheio de fé. Né? Então, de fato, e aqui novamente, você pode ter a fé que você quiser, não tem nada contra fé, nada contra religião, tá? O problema é quando você se deixa controlar por uma religião que é nitidamente picareta, que é o que acontece, tá? Então, sim. E uma coisa que eu acho interessante também discutir é uma coisa que o pessoal fala, né? Por que o PT, por que a esquerda não conversa com os evangélicos e tal? E tem muita gente que fala isso e fala como se nunca tivesse tentado. E aí, desculpa, se você pensa aí, você está desatualizado, você está desinformado, na verdade. Porque a bancada evangélica, ela era a base do governo Lula. O PSC, republicanos e tal, todos esses caras, eles eram base do governo Lula. E muitos se mantiveram, a maioria se manteve no primeiro mandato da Dilma. O PSC só vai se tornar oposição no segundo mandato da Dilma, né, na eleição de reeleição da Dilma. E muitos se mantiveram. O Edir Macedo apoiou a Dilma, o Dilma e o Lula. O Silas Malafaia apoiou o Lula. O Marco Feliciano apoiou a Dilma, mas acho que foi só a Dilma 1. Só vocês terem noção. Só se pesquisar que vocês encontram fotos deles juntos. Tá? Então, não esquece. Então, assim, a gente tem essa visão. Então, assim, essa visão de a esquerda nunca conversou com os evangélicos. Isso é mentira, já conversou muito. Só que, para mim, qual que foi o grande erro? A esquerda, os grandes partidos do PT, eles se acomodaram em fazer alianças com pastores, mas não pressionou numa mudança de discurso. Então você tinha o Marco Feliciano, você tinha o Edir Macedo, você tinha o Celso Malafaia com um discurso super reacionário, com um discurso super elitista, mas de alguma forma, né, vocês provavelmente sabem como que é, conseguiu, né, ter apoio deles, mas o público continuava cada vez mais conservadores e reacionários. E aí, uma hora, essa coisa não aguenta, não rola. Né? Então, o primeiro personagem que apareceu, que era reacionário, que realmente se adequava com o verdadeiro discurso evangélico, que foi o Bolsonaro, os caras caíram, abraçaram ele. Pularam no colo dele. Tá? Então, assim, eu acho que o erro, para mim, foi a esquerda não trabalhar em promover cristãos que têm uma teologia mais realmente progressista e profunda. Tá? Agora está aparecendo, né? O Vitarese não.
o Kevitz, tem um pastor que é deputado, que é o pastor Henrique. Ok, tá. Mas enquanto você não tiver isso, uma teologia mais progressista, menos fundamentalista, inclusive eu vou fazer vídeo sobre isso, muito batendo de porque o fundamentalismo está errado do ponto de vista bíblico. Fundamentalismo, ele é uma distorção da Bíblia, em que o pessoal tira conclusões da cabeça deles, eles injetam isso na Bíblia e ficam batendo que você tem que acreditar, por exemplo, terra plana, criacionismo, nada disso tem base bíblica real. Você faz uma análise teológica ou exegética coerente, você percebe que as visões não se encaixam, tá? As visões não se encaixam. Inclusive, você pode ver, vou falar o nome, né? O Marcus Eberle, que é um criacionista famoso. Ele vai à igreja, tudo tal. Ele já falou várias vezes, não, eu não defendo um criacionismo clássico, um fixismo, de a Terra ter 6.000 anos tal. Ele já defende uma coisa, uma mistureba já, de mito, de pseudociência, de criacionismo, já é uma mistureba. Nem tem mais base bíblica aqui, eu nem sei mais de onde, qual que é a base dele. Entendeu? Então acontece muito isso nesses movimentos fundamentalistas, sabe? Eles começam a defender coisas que nem na Bíblia tá. Nem na Bíblia tá. Só pra vocês terem noção, volte e meia o pessoal discute comigo, não, o Moisés escreveu o Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Mostra na Bíblia onde está escrito isso. Não tem, isso é uma invenção. Isso é uma invenção da tradição. Nem a Bíblia diz isso. Então, você entende? Então, a gente precisa aperfeiçoar, fortalecer esses pastores e outros cristãos com uma linha progressista e não fundamentalista, tá? E melhorar a educação, uma coisa que, como o Safac falou, também é importante, porque deveria ter base de história da igreja, história cristã, história da Bíblia nas escolas, mas do ponto de vista acadêmico, não religião, do ponto de vista acadêmico. Eu achava que não era ruim o ensino religioso nas escolas, mas tinha que ensinar todas as religiões e do ponto de vista acadêmico, e não do ponto de vista religioso, mas é muito difícil, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Acho que enquanto você já falei, Mustafa, até crescemos em número de religiosos, a maioria não sendo ateus, agnósticos nem deístas, mas bem pouco comparado ao Ocidente e até mesmo países como Chile e Uruguai. Verdade. Ele continua. É comum portugueses dizerem que os brasileiros são muito religiosos também. E olha que Portugal é mais religioso que os padrões europeus ocidentais. Essa eu não sabia, mas faz sentido. Tem muitos estudos que mostram que quando você está num país que não passa fome, que não sofre violência, as pessoas são bem menos religiosas. Bem menos religiosas. Novamente, não necessariamente ateias, mas são bem menos religiosas. Né? Quando as pessoas estão bem, as pessoas param de levar tanto a importância à religião, se tornam menos vulneráveis à religião. Aqui em Pernambuco, o Eduardo Campos foi apoiado em massa pelos evangélicos, sendo PSB e aliado do Lula. Inclusive eu ouvi falar que teve até ataques misóginos, assim, uns ataques bem pesados e antiéticos da parte da campanha do Eduardo Campos, tá? Enfim, é outra história, né? O Eduardo Campos não é de esquerda, de verdade, né? Convenhamos, né? Mas, né, é uma liderança que talvez vai crescer aí, que vai ter uma importância. Mas é a realidade. E teve também um candidato de prefeito do PT, inclusive, acho que aqui em São Paulo, que ele também chegou a falar, pegar a Bíblia na mão, uma coisa assim. Não lembro agora, que eu vi o canal do Kepler falando isso. Depois eu tento ver se eu acho. Mas teve também, se não me engano. Foi pro segundo turno e tal. Um discurso super conservador, parecia do PL. Mas é porque a base de dados da cidade também era. Tá? Bom, Paulina Sinistra. A tendência é o Brasil retroceder em vez de abrir escolas, abrir igrejas e só traz qualquer país. Claro, a igreja não atrapalha, né, você abrir escola. Né? O problema é realmente que a gente não só não está abrindo escola, eu sei que você está falando de maneira metafórica, né, mas a qualidade está caindo muito, está faltando professores, por exemplo. Né? A minha irmã, ela estudou no ensino médio uma escola aqui pública, mas considerada antigamente de elite, uma escola do centro e tal, e ela teve o ensino médio inteiro como professora substituta de matemática. Ela era formada em biologia e dava aula de matemática e dava errado. Inclusive, várias vezes eu corrigia as lições dela e a professora olhava e falava assim, seu irmão tá certo, mas na dele que eu não sei eu não sei direito a matéria. Então, assim, é triste, tá vendo muito comum isso, tá? Então, gente, resumindo, né, que eu acho que é importante aqui, só para terminar a falação, já deu
4h30, né? É 1h30, então acho que já tá muito bom de live. O caso do Pirula, né? Sempre importante lembrar. Ajude o Pirula, tá? Tem um site dele que é www.pirula2ls.com.br. Ajuda com Pix. Por quê? Com menos pessoas assistindo os vídeos dele, o YouTube vai esconder o canal dele, ele vai perder muito alcance, muito proeminência. Hoje está um hype, mas esse hype vai cair. Então ele vai precisar muito da nossa ajuda no futuro. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar lá, quanto tempo ele vai se recuperar, se ele vai ter sequela ou não, ninguém sabe. Tá? E, sim, o Pirula teve ali uns entendimentos com o Dano Moura, com o Olavo, mas, cara, nada que justifique o hater que ele leva. E, como eu falei, pra mim, claramente, a maior parte do hater que o Pirula sofre é por ele ser de esquerda, é por ele ser ateu, e porque o Dano Moura inventou muitas fake news sobre ele nessas tretas que eles tiveram no passado, tá? Então, fique muito esperto sobre isso. E, claro, não tem nada a ver tá assinando com a ABC, tá? Ainda mais 5 anos depois. Isso é loucura. E sobre os evangélicos? O IBGE realmente detectou um crescimento menor do que o esperado. Não quer dizer que não houve crescimento. Isso quer dizer que os evangélicos podem estar chegando num teto? Pode. É certeza? Não. Quer dizer que os evangélicos vão perder poder político? Não. Definitivamente não. 26, quase 27% é mais que suficiente para você dominar e influenciar a política no Brasil, porque eles são muito mais ideologicamente parecidos e são mais facilmente unidos do que, por exemplo, os católicos, que têm uma igreja transnacional, que os padres não podem participar da política, etc, etc, etc. Tá? Então, tome muito cuidado com essas análises que já estão falando, os evangelistas são mentiras, os evangélicos não têm tanto poder assim, não sei o que. Tome muito cuidado. É muito mais torcida isso do que análise. Então, muito cuidado com isso. E como eu falei, 2 milhões de pessoas não responderam o censo. Pode ser que os dados estejam errados. Não é por maldade, não é por manipulação. É por limitação. Então, pode haver um erro. Então, só para deixar claro isso, como eu falei, teve uma pesquisa do Datafolha e deu 31% de evangélicos e 50% de católicos. Outra coisa importante destacar já que está falando de futuro, segundo o IBGE, brasileiros com menos de 30 anos, 30, 40 anos, em média, 50% é católico e evangélico varia de 27% a 31%. E sem religião, 10% ou um pouco mais. Então, se não houver nenhuma grande mudança, a probabilidade é que a gente vai seguir para esse caminho mesmo. 50% da população católica, 30% evangélico no curto prazo, eu falo, e 10% religiosos. E, então, assim, o que para mim parece mais provável é que a gente vai ter, provavelmente os católicos vão continuar sendo maioria, mas não talvez maioria absoluta. Talvez vai cair para 45%, 48%, é uma boa grande probabilidade. E aí vai subir para mais de 30% os evangélicos, e os religiosos vão ficar na faixa de 10%. Aí pode ser, e aí sim, provável que os evangélicos pode ser que paguem esses 30%, 35%, mas aí não dá para saber. Tá? Paulina, a matriz africana também cresceu no Candomblé Umbanda, foi o que mais cresceu proporcionalmente, só de 0,3% a 1%, isso é muito interessante. Mas eu vi uma teoria interessante, eu vi uma teoria que explica esse crescimento com que muitas pessoas do Umbanda Candomblé antigamente respondiam que eram espírita no censo. Havia essa errada associação entre as próprias pessoas que faziam parte dos cultos. Então, hoje houve um maior esclarecimento nesse sentido, né? E aí o pessoal entende que são caminhos diferentes, digamos assim, então por isso as pessoas talvez responderam mais que são candomblé, ou bandistas ou candomblecistas, sendo que elas já eram, entendeu? Mas também parece que eu vejo muito que houve um grande crescimento, um grande aumento de admiração pelos umbandistas e candomblecistas na elite, né? Isso é uma coisa que as pesquisas mostraram, que candomblecistas e umbandistas é o grupo religioso com mais pessoas com graduação e pós-graduação. Né? O espírita vem primeiro, o espírita é mais de 40% e os umbandistas e candomblecistas são 30%. Tá? Mas também é a religião que tem maior número de pretos, né? 30%. Mas a maioria é branca também. Então, enfim, são coisas, por isso, inclusive, que essas regiões de matriz africana,
elas são mais consideradas no Rio Grande do Sul, inclusive. Então tem muitas coisas interessantes. Não estou falando que está tudo errado no censo, tá? Eu acho que só pode ter uma pequena distorção em alguns números, mas no geral, espero eu que esteja correto, tá? Mas eu acho que é válido sim ter esse pé atrás. Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha que falar para esses dois temas. Vocês têm alguma dúvida, sugestão? Peço desculpas de verdade pelo problema do microfone, tá? Na próxima vez eu prometo que vai ser melhor. Espero que vocês tenham paciência. Espero que vocês tenham entendido. Então, vocês têm alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, tá? E aí, fale qualquer coisa, vocês podem colocar tanto agora aqui no chat, como também nos comentários do futuro, para que eu possa responder em vídeos ou publicações, se assim for necessário. Tudo bem? Vou olhar aqui o chat, se aparece mais alguma coisa. Bom, eu acho que não, então eu agradeço de coração vocês que participaram aqui hoje comigo ao vivo, vocês que assistiram no futuro, muito obrigado de coração mesmo. Tenham um ótimo domingo, tá? E se tudo der certo, faremos próximas lives, próximos vídeos para discutir com melhor qualidade, mais calma do que foi hoje, tá? E aproveitem, se você não conhece meu trabalho total, vai lá ver nas redes sociais, na página do Facebook, no Instagram e no TikTok também, tá? Tudo com o mesmo nome, Biologia Política, vai ter os links aqui na descrição, e lá eu produzo diariamente, tá? É isso, valeu, forte abraço.